Olá, estudante, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa revisão, logo em seguida as atividades. Vamos lá dar início então? Artes visuais e cidade. Arte pública. Então, sobre arte pública, refere-se à arte realizada em diversos campos e espaços da cidade, ou seja, está restrito não apenas às galerias de arte e museus, mas permite o livre acesso das pessoas, né? Então o artista vai lá no espaço público, pode ser numa praça, na cidade, enfim, e faz a sua apresentação. E também pode ser um edifício, um monumento histórico, né? Que está relacionado aí à arte pública. Modifica a paisagem urbana de modo permanente ou momentâneo, né? Pode ser uma performance, uma instalação, enfim. Representada, então, por meio de monumentos históricos, como estruturas, né? Como nós vimos na aula, prédios arquitetônicos coloniais, né? Tudo isso está relacionado à arte pública. E então agora a gente vem com a arte urbana. Vamos ver aí o que a gente já viu sobre isso aí. É o conjunto de transformações ocorridas na década de 1980. Retorno à pintura no circuito da arte internacional. Espera aí. O retorno à pintura no circuito da arte internacional é brasileiro, após o fascínio pela fotografia e vídeo. Está relacionado, então, ao grafite, né? A arte urbana pode ser, então, trabalhos com grafite, como nós vimos durante a aula, alguns artistas que fazem ali pinturas em murais, enfim. Então, a arte urbana envolve várias linguagens. Pode ser pintura, escultura, monumentos, performance. Então, toda atividade artística que envolve as pessoas, o público na cidade. Seguindo aqui, vamos ver, então, o nosso próximo tópico, arte contemporânea e o papel do artista. Então, nós falamos, né, do trabalho do artista, que geralmente ele não tem só ali o objetivo de entretenimento, mas também o desenvolvimento intelectual, formação de opinião, inclusão social, educação, enfim. Então, o papel do artista, independente de qual área, né, de qual linguagem, sempre ele vai ter um objetivo relacionado às questões sociais. Que é fazer com que as pessoas enxerguem o mundo com uma outra visão. Vamos ensinar aqui no nosso próximo tema, que nós vamos ver aqui. Então, estudante, nós vamos para a atividade de sala, tá? Daqui a pouco nós voltamos, então, para a revisão. Olá, estudante, vamos dar sequência então aos nossos estudos, vamos para a revisão das questões que nós escolhemos aqui para vocês exercitar mais seus conhecimentos, para vocês também analisarem aí o quanto aprendeu e é uma oportunidade também de rever os conceitos que nós abordamos durante a aula. Então vamos lá dar início? Vamos. Tirando dúvidas, vamos para a primeira questão. Sobre o grafite, analise as acessões a seguir e considere a alternativa correta. Então, vamos às questões. A primeira afirmativa está relacionada ao grafite. É o mesmo que pichação? Pichação e suja a cidade, sendo diferente da obra dos artistas? 2. O grafite são pinturas expostas em galerias para apreciação dos visitantes? O grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas em paisagens urbanas. Atualmente, a arte não pode ser usada para a inclusão social, principalmente o grafite. Então, estudante, nós temos ali 4 asserções, né, em relação ao grafite. Vamos ver quais dessas estão corretas. Apenas 3. Volta lá, professor, para a gente analisar. 3, então, diz que o grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas em paisagens urbanas. Isso mesmo. Então, o grafite não é o mesmo que o pichação, né? Pichação, que palavra para mim está sendo difícil falar, né? O grafite
não é atualmente a arte não pode ser usada para inclusão social. Sim, o grafite ele é usado para inclusão social. Então nós observamos naquela questão várias afirmativas contrário que é o grafite, tá? Então só 3 estava correta. Vamos seguir então a próxima questão. Questão 2 é uma questão adaptada. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. Então, vamos ver aqui as acessões, né? O processo social de reconhecimento de valores culturais considera-se que A. Grafite é o mesmo que pichação, por isso não é considerado arte. B. A população urbana depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. C. O grafite não contribuiu para o desenvolvimento intelectual e formação de opinião, inclusão social e educação? D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. E letra E. Prédios abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com o grafite. Então, vamos ver aqui relativo à nossa questão. Então, a letra D, né, está correto sobre o grafite, né, sobre o reconhecimento dos valores como processo social. Os grafiteiros eles podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Foi isso que nós discutimos durante a aula, né? Verdade. Principalmente os trabalhos de Eduardo Cobra, né? É um artista reconhecido internacionalmente. E por isso que nós trouxemos do Conhecendo o Artista, nós apresentamos ele com alguns dos seus trabalhos. Hoje nós estamos com a nossa língua bem enrolada, isso é o cansaço, hein? Então vamos lá, vamos ver a próxima questão do Enem, né? A questão mais elaborada, são questões mais longas. Vamos fazer a leitura aqui bem tranquila para a gente buscar compreender a questão. É claro, nós estudamos antes, mas durante a aula aqui precisamos ler de novo para entender certinho, para explicar para vocês. Então vamos ler o texto. O grafite moderno, feito com tintas e latas de spray, teve origem em Nova York, nos Estados Unidos, ainda durante os anos 70, quando o movimento hip-hop dava seus primeiros passos. Os símbolos gravados nos muros serviam como forma de comunicação entre gangues. Essa prática ainda está vinculada à cultura de periferia, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. A diferença é que hoje existe uma divisão mais nítida entre a pichação, usada como um instrumento de protesto e de vandalismo, e o grafite, que, embora mantenha a característica marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. Então, vamos ver aqui. Tem mais um pouquinho ali, né? O grafite é uma das expressões mais populares da arte de rua. Mas existem outras técnicas plásticas que integram as intervenções urbanas. Colagem, stencil art e pintura mural também são algumas das práticas desenvolvidas. Dança, música e encenações teatrais integram da mesma forma essas manifestações. Então, esse texto foi retirado da Gazeta do Povo, né, em Curitiba, 14 de setembro de 2005, adaptado. Então, o vocabulário aqui sobre marginal é aquele que foi excluído da sociedade, né, ou prefere viver fora dela, localizado à margem, né, da sociedade. Marginal é ao lado, né, que segue ao lado dele. Vamos à pergunta da questão? Vamos lá. No que diz respeito ao grafite, o texto revela que
Letra A, é uma das expressões mais populares da arte de rua? Letra B, o grafite moderno é feito com tinta e latas de spray, teve origem em Washington, nos Estados Unidos, durante os anos 50? Letra C, apesar de manter as características marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. Letra D, grafite em francês é uma prática que hoje em dia é considerada uma arte, um movimento de expressão de cultura de classe. Letra E, por ser marginalizado, não é considerado expressão da arte de rua. Então, são 5 asserções, somente uma está correta. Vamos ver qual está correta. Letra C, apesar de manter a característica marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Também. Texto 1, então nós temos aqui o texto 1, que é essa imagem, né, que é um animal aqui em 2 formas, né? Forma Isso. de um bezerro e outra em forma de um dinossauro, alguma coisa assim. Exatamente, aluno. Nós temos que entender também que a imagem, ela também transmite ela também é um texto. Então, a gente tem que fazer o entendimento, tem Leitura, que ver, né? fazer a leitura dela. Essa questão caiu no Enem 2020, então bem recente. Então, Vamos ver a parte... bezerro, né? Ali a imagem é um bezerro dividido em 2 partes, é isso mesmo. Exatamente. Então, eu pensei que era um dinossauro, então é um bezerro dividido Não em é o 2 próprio. partes. É de um grupo aí que faz trabalhos de exposição de materiais, de peças, enfim. Vamos para o texto 2. Texto 2. O grupo jovem Artistas Britânicos, o WEBs, né, que surgiu no final da década de 80, possui obras diversificadas, que incluem fotografias, instalações, pinturas, carcaças desmembradas, que é o caso do bezerro. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais em comum, como esterco de elefantes, sangue, legumes, que expressava os detritos da vida em uma atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz. Então, vamos à pergunta da questão. Então, o que nós observamos aí, 2 tipos de texto. Texto 1 era ali uma representação, né? Um bezerro dividido ao meio. O texto 2 já está falando do trabalho desses artistas. Vamos à pergunta, então? Pois é, quero só que você fique atento para essa palavra aí, niilismo, que é negação. Entendeu? É negação, assim, resumindo, é negação de tudo. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte pelo... Recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna. B. Economia... Tem que falar a letra para é verdade. identificar. Economia, letra B, economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram um grande impacto no mercado. C, influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos 90. Letra D, interesse em produtos indesejáveis que revelam a consciência sustentável no mercado. E, letra E, frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com objetos construídos. Certo. Então, vamos ver qual é a resposta aí entre essas aí. Então, é uma questão de análise, porque eles precisam, né, analisar os 2 textos, e a correta é a letra E. Frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetivos construídos. Olha, completando, fica assim, ó. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte pelo frutífero arsenal, e aí vai. Aí Sim, você porque vê eles que... utilizam muitos materiais ali, né, professor? Então, uma questão de análise. Então, vamos para a próxima questão? Vamos ver qual é. A questão 5. Na sua concepção, qual o papel do artista na arte na atualidade? Nós falamos aí da arte contemporânea, falamos de várias linguagens da arte, arte pública, arte urbana.
tanto a linguagem do teatro, da música, também das artes plásticas, né? Arte visual. Enfim, foram várias linguagens. Então, qual o papel do artista na arte, na atualidade? Vamos ver qual é o padrão de resposta? O artista e seu trabalho são personagens fundamentais e eficazes, que qualquer política, mais eficazes do que qualquer política de mudança. São capazes de transmitir alegria, conhecimentos e emoções, até nos cenários mais tristes da nossa realidade. Através da arte, o artista consegue transmitir reflexão sobre a realidade em que estamos imersos. Com isso, as pessoas conseguem se posicionar, questionar, traduzir seus ideais e ideologias. São os pensamentos que a arte pode trazer às pessoas, né? São as provocações, o artista coloca a sua ideia, coloca a sua arte, e aí com ela ele traz reflexão sobre a vida, sobre a sociedade. Muito bem, isso mesmo, professor. Então, nós falamos muito isso durante a aula, né, da importância dos trabalhos do artista, independente de qual área, qual linguagem, sempre ele vai expor ali também a sua ideologia, seu modo de ver, interpretar a sociedade, o mundo, mas sempre vai fazer com que o espectador também faça as suas reflexões, né? O artista se posiciona e aí espera o que vem até ele como resposta ou respaldo do que ele quis com a sua arte. Exato. Então, vamos ver as nossas referências, ver qual o material complementar que nós temos hoje. Na verdade, é um material complementar, né? Então, pessoal, temos aí 2 vídeos, né? Eu achei bastante interessante, eu assisti de novo esse vídeo, fala sobre as profissões de arte, 10 profissões de artes, e o segundo, Guia de Profissões, Artes Visuais. Então, são vídeos que falam, né, da forma de atuar com a arte, seja a arte visual, formação em arte visual, licenciatura ou outras áreas. Aí, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a profissão do artista, né? Como pode atuar como professor, pode atuar nas diversas linguagens, né? Então, assistam para que vocês possam conhecer mais. Então, foram essas nossas questões de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, aprofundado aí seus conhecimentos e sucesso aí na vida escolar de vocês. Tchau. Tchau, até a próxima aula.